Olá, querido irmão, querida irmã, que a graça e a paz do Senhor possa estar com você neste dia, nesse domingo que o Senhor nos deu. Esse é o dia que nos fez o Senhor, alegremos-nos, diz a palavra, regozijemos-nos nele. Estamos aqui para compartilhar a mensagem de Deus para o seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na sua vida, no seu coração, na sua trajetória de missão, naquilo que o Senhor tem reservado para mim e para você. Gostaria de deixar um texto bíblico da palavra de Deus que se encontra lá em Mateus capítulo 6, verso 33. A palavra de Deus diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos em um momento muito especial, que é o momento da campanha de missões estaduais, onde o tema, ele traz no seu bojo, celebrando a glória e o reino de Deus. Veja que o texto bíblico diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você sabe que a gente trabalha aqui dentro da nossa família com os nossos filhos? Existem pelo menos 3 características importantes para a vida. Uma delas é a chave, a segunda é a prática e o terceiro é a recompensa. Existe uma missão para cada um de nós. Aquilo que existe um desígnio, um propósito, um projeto de Deus, um fundamento, uma ação intencional em tudo aquilo que nós fazemos. Nós não caminhamos como quem caminha para o vento. Eu e você, nós temos, uma vez que somos salvos, resgatados, redimidos pelo sangue de Cristo, eu e você temos uma missão, eu e você temos um projeto, eu e você temos um propósito de vida, que é exatamente esse que o texto está apresentando para nós. O nosso objetivo, o nosso propósito, a nossa meta de vida é celebrar a glória do reino de Deus dentro do estado do Pará, onde nós estamos inseridos. Meu irmão, aonde você está inserido, você precisa fazer a diferença. Este ensinamento dado de Jesus aos seus apóstolos, ele traz alguns princípios muito importantes para a nossa vida. E o primeiro desse princípio, e que eu quero trazer aqui para os irmãos de forma muito simples, mas de forma muito prática, de forma muito missional, o primeiro deles é buscar. A palavra de Deus, ela traz consigo no seu texto, dizendo: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar. Que palavra poderosa, que palavra importante. Quando nós olhamos para este texto e a gente faz algumas pesquisas, nós vamos identificar que a definição da palavra buscar é perseguir. A definição da palavra buscar é estudar. A definição da palavra buscar é explorar. Buscar é uma palavra extremamente importante, é uma palavra preciosa. Se nós desejamos viver a glória de Deus, se nós desejamos viver o reino de Deus aqui no estado do Pará, aonde você está inserido, aonde eu estou inserido, meu irmão, nós precisamos buscar. Nós precisamos estudar, nós precisamos explorar, e a busca, a exploração, o estudo, ele não deve ser em alguns minutos de mensagem, ele deve se tornar para mim e para você um propósito de vida. Veja, por exemplo, o estado do Pará é um estado gigantesco. Existem lugares, nós estamos aqui como missionários do Júlia Sefer somente há 2 anos. Então nós não conhecemos muito do estado do Pará, porque o Pará é muito grande. Existem montanhas que nós não escalamos, existem rios, igarapés, que a gente não chegou ali a conhecer. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que buscar, ele não é simplesmente uma mensagem em 25 minutos. Quando nós buscamos o reino de Deus, como a palavra de Deus diz, o próprio Jesus declara para nós, nós não buscamos simplesmente em alguns minutos de pregação, nós não buscamos em alguns minutos que vamos e saímos da igreja, e agora nesse período de isolamento, né, onde nós buscamos e saímos do nosso aparelho, ele não se resume ali. Buscar, ele significa para nós
um propósito, uma missão de vida. Se eu quiser conhecer, eu não vou conhecer em alguns minutos Belém do Pará, eu não vou conhecer em alguns anos, em algumas horas, talvez eu leve a minha vida inteira para conhecer todo o estado do Pará. E quando nós olhamos para o texto da palavra de Deus e vemos: mais buscai em primeiro lugar o reino de Deus, nós vemos a importância de estudar o reino, vemos a importância e a necessidade de explorar o reino, explorar o que a palavra de Deus fala sobre o reino de Deus. Essa talvez seja a mensagem mais importante quando nós olhamos para o texto bíblico e a declaração do próprio Jesus para os seus discípulos, quando fala: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, em primeiro lugar o reino de Deus. Isso mostra que talvez me dê a compreensão de que a única ação pela qual eu deva me preocupar é o reino de Deus. A palavra de Deus, ela declara que tudo que nós fazemos, fazemos para a glória, fazemos para o reino de Deus. E duas coisas tão gostosas de fazermos, né? Comer e beber. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais quaisquer outras coisas, fazei tudo para a glória de Deus. Às vezes nós somos inconstantes, às vezes nós estamos adorando, glorificando ao Senhor, e depois que nós terminamos uma adoração, depois que nós terminamos de glorificar ao Senhor Jesus, nós nos vemos pressionados com as circunstâncias adversas da vida. Depois que nós adoramos, depois que nós glorificamos ao Senhor Jesus, depois que celebramos a glória e o reino de Deus aqui nesse estado, aonde eu e você estamos, aí aonde você está, dentro da sua casa, dentro do seu contexto, quando nós desligamos o nosso aparelho, nós entramos num ambiente, numa circunstância que nos pressiona, uma circunstância que muitas das vezes nos tira o sono. Às vezes é uma conta que nós deixamos de pagar que tira o sono, às vezes é uma preocupação adversa, às vezes é um problema de saúde, nós nos deixamos ser impactados aí pelas dificuldades da nossa vida, pela pressão causada pela situação, pela circunstância atual. Quando nós olhamos dentro dessa perspectiva, nós entendemos de que as nossas motivações, a nossa essência deve estar em buscar o reino. Se você busca em primeiro lugar o reino de Deus, se você busca em primeiro lugar a justiça, justiça é fazer tudo aquilo que a lei do Senhor determina. Quando você busca em primeiro lugar, é fazer tudo aquilo que a palavra de Deus me orienta, te orienta. A Bíblia fala que as demais coisas serão acrescentadas. Olha, quando nós entendemos essa realidade, isso muda o nosso estado de vida, ele muda o nosso campo de visão, ele muda a nossa perspectiva nas nossas emoções. E quando nós olhamos desta forma, nós vemos de que a crise é uma oportunidade de gerir pela fé. Nós estamos vivendo aqui no Júlia Sefer há 2 anos, trabalhando com projetos de plantação de igrejas aqui nesse estado, aqui no Júlia Sefer. E como o Senhor tem impactado vidas, e esta deve ser a nossa preocupação. No campo missionário, nós precisamos impactar vidas para a honra, para a glória do Senhor Jesus. Hoje nós temos 2 frentes missionárias, 2 novas congregações, e esse ano ainda temos um objetivo de iniciar um outro ponto de pregação, um outro PPI, um projeto de plantação de igreja, porque o reino de Deus, ele precisa ser celebrado. E como ele é celebrado? Quando nós multiplicamos discípulos, quando nós multiplicamos igrejas para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Eu quero contar uma experiência para você que aconteceu recentemente eu fui na farmácia, né, pegar um medicamento ali para minha esposa, e quando nós chegamos na farmácia, nós encontramos um dos membros de nossa congregação ali no bairro do Girassol, onde nós estamos plantando uma igreja batista. E quando nós chegamos ali, aquela irmã, ela quebrou todo o protocolo. Os irmãos, o casal, quebrou todo o protocolo. Eles estavam com tanta saudade do povo de Deus, tanta saudade da liderança, do pastor. E ela deu um abraço, falou: "Ô pastor, que saudade de você!"
E ali, naquele momento, naquele lugar, naquela farmácia, nós começamos um culto de louvor e adoração a Deus. Nós tive a oportunidade de ouvir a irmã, e ali ouvir o irmão, orar pela vida deles, orar pelos seus filhos, pedir que o Senhor pudesse manifestar a sua graça e o seu poder ali na vida deles. E o que acontece? Eu volto de novo na farmácia um outro dia, os balconistas que estavam ali, a balconista que estava ali, ficou observando aquele culto acontecendo. E ali, naquele momento, quando já uma segunda vez, indo ali naquela farmácia, aquela pessoa disse: pastor, você é da igreja batista aqui, da congregação Batista Esperança? Eu falei: sim, sou de lá dessa congregação. Eu falei: pastor, eu quero fazer parte dela. Eu falei: que coisa boa, que bom, mas o que levou você a fazer parte dela? A alegria de ver que o povo de Deus, ele se conecta. Quando nós estamos conectados com o reino de Deus, meu irmão, o povo se conecta. Quando nós estamos conectados com o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e entendemos o nosso propósito, nós fazemos como tema desta campanha, nós celebramos a glória e o reino de Deus aqui nesse estado. Há 2 anos, como dissemos, nós estamos aqui nesse estado, e quantas coisas o Senhor fez, quantas vidas o Senhor tem impactado, quantos projetos têm sido abertos com a justificativa de proclamar a verdade do Evangelho. Lembra aquelas 3 palavras que nós falamos no início, né? A chave, a prática e o resultado. Quando nós temos a chave, quando nós entendemos o fundamento, quando nós entendemos a intencionalidade de nossas ações e desenvolvemos no campo onde nós estamos inseridos, nós colhemos resultados abençoadores. Por isso, nesta mensagem, eu queria dizer para você: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar, quem sabe talvez essa foi a única coisa que o Senhor nos mandou, nos designou para que sejam feitas. O que é que você tem nas suas mãos? Quando nós olhamos dentro do Antigo Testamento a declaração de Deus a Moisés, a pergunta foi essa: Moisés, o que é que você tem nas suas mãos? Moisés olhou para as suas mãos e ali ele tinha um cajado. E aquele cajado, ele representava várias coisas para ele, para Moisés. Ele representava a entrada financeira de Moisés, representava a autoridade de Moisés e representava ali a identidade dele. E aí o Senhor falou: olha, Moisés, joga o cajado no chão. E o cajado foi jogado no chão, pega o cajado, e se transformou numa serpente. Pega o cajado de novo, pegou o cajado de novo, e aquele cajado se transformou de novo em uma estaca de madeira. O que é que Deus queria dizer com isso? Ele queria dizer que coisas extraordinárias Ele pode fazer através da minha e da sua vida. Meu amado e querido irmão, minha amada e querida irmã, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós celebramos a glória do reino de Deus aqui nesse estado, aonde nós estamos plantados. A pergunta que eu faço para você, querido e amado irmão, é a seguinte: o que é que você tem nas suas mãos? Quem sabe a sua profissão é usada para que o nome do Senhor seja glorificado aqui nesse estado. Quem sabe você conseguiu conquistar tudo que você conquistou na vida com um propósito, para um objetivo. Existe uma chave, um fundamento, um princípio daquilo que você tem. E por que você tem? É para que a glória do Senhor seja manifesta aonde você está. Recentemente nós estávamos ali visitando ao pastor Jorge, da Igreja Batista ali no Jubim. Grande abraço para o pastor Jorge. E foi tão interessante aquela nossa conversa, foi um pouquinho antes da pandemia. Fui ali visitá-lo e naquele hospital, dentro daquele centro de UTI, eu falei: irmão Jorge, pastor Jorge, o senhor não está aqui por acaso. O Senhor está aqui para ganhar pessoas para Jesus. O Senhor está aqui para ser referencial de Deus na vida de pessoas. E aí mudou toda a mentalidade, todo o pensamento, tudo aquilo que ele ao redor, a circunstância mudou. Ele olhou e falou: pastor, é verdade. E o pastor Jorge pôde ser um canal de bênção ali na vida daquelas pessoas, na vida daqueles enfermeiros. Por quê? Porque aonde nós estamos plantados, a glória do Senhor precisa ser manifesta, o reino de Deus precisa ser manifesto. Eu quero contar mais uma experiência e assim termino e vou caminhando para o final desta mensagem. Nós temos em uma das nossas congregações, ali no Coqueiro, no bairro do Coqueiro, em um condomínio com aproximadamente aí 350 pessoas.
E ali naquele condomínio, um dos nossos pastores, líderes, está ali naquele local e começou um projeto. Pastor, eu quero começar aqui uma igreja, quero começar uma congregação nova, quero começar um projeto de plantação de igreja aqui, porque eu entendo que essa área é próspera, esse terreno é próspero, o reino de Deus pode ser celebrado aqui neste lugar aonde eu estou plantado. Então, nós começamos com um princípio base, que é a oração. Nós quisemos, na verdade, ouvir a mensagem de Deus para a nossa vida, aquilo que o Senhor desejaria para aquele lugar. Começamos com as caminhadas de oração. Todos os dias, a partir das 5 da manhã, e ali como Josué fez com Jericó, andou ali marchando por Jericó, e da mesma forma nós andamos, caminhamos, oramos, intercedemos por aqueles condôminos, oramos e pedimos para que o Senhor pudesse impactar vidas ali naquele lugar. O tempo foi passando, a pandemia chegou, e quando ela chegou, as pessoas não podiam mais se deslocar. Era a chance, a oportunidade para que o reino de Deus fosse manifesto. Iniciamos então a Congregação Batista Esperança no FIT Coqueiro, e ali com um projeto especial chamado Sacada de Deus. Pastor, ele vai ali para sacar, ele vai ali para a sua sacada, coloca o seu microfone, coloca o seu aparelho de som, o seu microfone, e começa a trazer a mensagem do Evangelho na vida de pessoas. Quantas pessoas foram restauradas? É lindo de ver, meu amado irmão, quando nós vemos as cenas, quando a gente vê o vídeo dos servos, dos irmãos levando, o pastor ali, os seminaristas da nossa igreja levando a mensagem do Evangelho na vida das pessoas, e as pessoas ali de fora da sacada louvando e adorando ao Senhor Jesus. Aonde você está plantado é a oportunidade de Deus para que você possa ser um canal de bênção na sua geração. Aonde você está plantado é a oportunidade que Deus dá, aquilo que você tem nas mãos, dons, talentos, projetos, inteligência, tudo aquilo que você tem, todas as competências que você tem, Ele quer que você faça isso para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E desta forma, nós celebraremos a glória e o reino de Deus neste lugar. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, quando você busca em primeiro lugar as coisas que são concernentes ao reino, tudo aquilo que a lei do Senhor determina através da sua palavra, você tem recompensa. E quando a recompensa vem, nós nos alegramos, nós nos fortalecemos. Eu lembro das nossas meninas nesse período de pandemia, eu lembro, não tem como não lembrar de casa, não tem como, não tem como nas pequenas atitudes nós não lembrarmos da manifestação de Deus ali na vida das nossas crianças. Elas fizeram ali alguma atividade em casa, e aí eu conversei com ela, falei uma palavra: olha, você terá a sua recompensa. Mas por que, pai, a minha recompensa? Não, porque você executou uma atividade, e eu acredito que toda a chave, todo o fundamento, quando a gente compreende o que precisa fazer, quando praticamos aquilo que devemos fazer, existe uma recompensa. E elas ficaram felizes, abriram a geladeira e tinha lá um potinho de sorvete. E elas ficaram muito felizes. Falei: pai, como é bom a gente descobrir a nossa chave, como é bom descobrir princípios, como é bom entender e praticar aquilo que nós precisamos fazer. Deus te deu o privilégio de ter a inteligência que você tem. Deus te deu a capacidade de ser quem você é, de ter a posição que você tem, de ter as condições que você tem para que esse estado possa ser abençoado através da sua vida com missionários. Deus te deu tudo o que você precisa. Agora eu e você precisamos tomar a atitude de ser canal de bênção, de buscar o reino de Deus, de buscar as coisas que são concernentes ao reino de Deus. Pastor, eu não sei como é que eu busco as coisas que são concernentes ao reino de Deus, que ferramenta eu utilizo para que o reino de Deus possa ser manifesto aqui neste lugar, através da minha vida. Meu irmão, escute mais, ouça mais aquilo que o Senhor tem a falar. O texto da palavra de Deus em Apocalipse diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Esta oportunidade que nós temos de isolamento social, o isolamento não é espiritual, o isolamento só é social. E quem sabe esta oportunidade de isolamento é a chance que Deus está dando para mim e para você, para ouvirmos a mensagem que Ele tem designado para mim, a missão que Ele tem designado para mim e para você nesses dias. Nós precisamos celebrar a glória de Deus aqui no estado do Pará, quando compreendemos que precisamos buscar, que precisamos estudar, que precisamos explorar e fazer disso a nossa missão de vida. Eu sempre costumo dizer de que eu tenho um princípio e valor pessoal. Eu quero viver um legado que vá além dos meus dias, que deixe uma marca na história, que o tempo não possa apagar, que eu e você possamos viver um legado onde a história não pode apagar. O legado não é meu, o legado não é da minha família, o legado não é da minha vida missionária, mas do reino de Deus sendo estabelecido neste lugar para abençoar a vida de pessoas, para que juntos nós os encontremos eternamente nos céus. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, quando você busca em primeiro lugar as coisas que são de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. O que é que você precisa neste momento? Qual é a sua maior necessidade neste momento? Será acrescentado. Quando você faz a vontade do Senhor Jesus, Ele te concede muito mais além do que você pede ou do que você imagina. É o texto bíblico que diz lá em Jeremias capítulo 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu quero deixar você com este incentivo, esta palavra de motivação. Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, não te espantes, porque o Senhor Jesus é contigo por onde quer que andar. O Deus não deu para mim e para você espírito de covardia, Ele deu para mim e para você espírito de ousadia, espírito de intrepidez, para ganhar, alcançar pessoas, pelo poder que há no nome e pelo poder que há no sangue de Jesus. Nós estamos fazendo isso aqui no Júlia Fé. O nosso objetivo é fazer com que vidas compreendam a necessidade de glorificar o nome do Senhor Jesus, fazendo discípulos e multiplicando igrejas para a honra e para a glória do seu santo nome. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo de Deus possa transformar a sua vida, a sua casa, o seu ministério, que esse período de isolamento, que esse período de quarentena, ele seja na verdade o renovo, tal como é para a águia, lá em Isaías, capítulo 40, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, nesta quarentena, celebre a glória do Senhor Jesus. Nesta quarentena, seja canal de bênção para esta geração. Nessa quarentena, comece a pensar em propostas, em estratégias de como você pode alcançar a vida de outras pessoas. Porque quando você faz isso, você busca em primeiro lugar o reino de Deus. Quando você alcança pessoas através do poder do Evangelho, e é ele o nosso fundamento, este é o nosso princípio. Então, quando você alcança pessoas através da palavra de Deus, as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. A minha esperança, o meu desejo é que as demais coisas sejam acrescentadas na sua vida. A minha esperança e o meu desejo é que você entenda qual é o seu lugar na missão aqui no estado do Pará. O meu sonho, o meu desejo é de que em algum dia que pudermos nos encontrar, você diz: pastor, vale a pena investir nas coisas que são do alto, vale a pena usar tudo aquilo que sou, tudo aquilo que eu tenho para glorificar o nome do Senhor Jesus. Quando fazemos isso, frutificamos. Quando fazemos isso, somos abençoados. Quando fazemos isso, nós celebramos a glória de Deus no reino do Pará. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. E vamos celebrar nesta campanha para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Um grande abraço.